Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um momento especial sobre ESG. Essa sigla tão comentada e que está fazendo parte da vida de empresas, governos, instituições do terceiro setor e, consequentemente, da sua e da minha vida também. E hoje nós vamos conversar para aprender um pouco mais sobre esse tema com a advogada Juliana Plaster, que veio generosamente participar conosco dessa conversa. Ju, muito obrigada pela sua presença, é uma honra para a gente estar aqui. Obrigada. E eu já começo pedindo para que você se apresente para o nosso público. Bom, primeiro, muito obrigada por esse espaço, é um privilégio estar aqui, dividindo um pouco do conhecimento aí que eu tenho, espero poder contribuir muito com essa agenda, é um papo que me interessa demais. E para começar me apresentando, bom, eu sou Juliana, tenho 45 anos, sou advogada de formação, escolhi a área criminal, sempre fui uma pessoa muito inquieta, irreverente, questionadora, né? Muito apaixonada. O que me fez buscar o direito foi uma paixão que eu tinha pelos direitos humanos, uma revolta, uma inquietude com injustiças sociais, enfim. Então eu cursei Direito, me apaixonei pela área criminal. Até ontem eu estava num evento, o lançamento de um livro, né? E estava lá o Drauzio Varela, né? O Dr. Drauzio Varela. E o livro dele, Estação Carandiru, me marcou muito. Estação Carandiru me marcou demais na minha formação ali acadêmica, e até por esse motivo também eu escolhi a área criminal, né, um desejo, né, de justiça e tal, que foi um livro que moldou um pouco a minha escolha, né, validou a minha escolha pela questão dos direitos humanos, da justiça social, do direito, mas também me levou para a área criminal, né, que é algo assim, puxa vida, quanta oportunidade que existe ali, né? Quanta coisa que a gente tem para fazer em termos de segunda chance, né? Quanta potência e quantas histórias ainda podem ser transformadas, mesmo a partir dessa realidade de pessoas que erram, que cometem um crime e tal. O que a gente tem que fazer enquanto sociedade, para como a gente tem que olhar para isso? Então isso foi muito forte, né, na minha escolha posterior, e até hoje isso se traduz na minha vida, né? Esse desejo da oportunidade, da segunda chance, do potencial das pessoas que de fato tá esmagado ali, né, num país que pisa nos sonhos dos brasileiros. Então, querer mudar já está no seu DNA. Há muito tempo. E, bom, me formei, exerci por algum tempo, né, essa profissão, e depois mergulhei no terceiro setor. Tive uma oportunidade de me engajar aí com um grupo de jovens, de fundar uma ONG que chama Sonhar Acordado, que perdurou aí por muito tempo. Na verdade, era uma ONG que facilitava jovens uma experiência de furar bolha, né? Como é que eu saio um pouco do meu lugar, da minha realidade, para me conectar com a realidade do país, com a história de vida de crianças, de pessoas que estariam supostamente à margem, né, daquela realidade. E aí foi muito apaixonante. Depois eu tive a oportunidade de complementar minha formação, né, porque de fato eu era advogada, tinha me formado em Direito, mas de complementar minha formação no terceiro setor. E aí eu fiz o que eles chamam de Master lá na Autônoma de Madrid em direção de organizações sociais. E aí eu mergulhei de cabeça mesmo, trabalhei numa fundação lá em Madrid. Depois, quando eu voltei, trabalhei por mais de 12 anos no Instituto Wyss Foundation, que tem um colégio filantrópico, mas é um colégio no meio de uma comunidade mesmo, né, que se dedica a oferecer 100%, bolsa a 100% dos seus alunos. E aí fiz essa transição, digamos assim, né, para uma organização maior, com um escopo muito grande de combate a, digamos assim, os mecanismos de pobreza. Então, estou na Gerando Falcões, fez 2 anos recentemente. Parabéns. Exatamente. E muito apaixonada, assim, pelo propósito, né, pelas vidas que a gente vê sendo transformadas na ponta, por onde a gente quer chegar, né, e por tudo que a gente constrói, no meu caso, junto aos parceiros, né, de visão compartilhada, né, da oportunidade de impactar essas pessoas num outro lugar que elas não estão acostumadas. Então tem sido assim uma grande aventura
e também um privilégio poder trabalhar nesse momento na Gerando Falcões. Que bom, que bom. Então a sua trajetória te capacita, além da sua formação, a falar sobre o tema que nós vamos conversar hoje, que é governança. Então, para começar essa conversa, eu queria peço, por favor, que você explique para a gente o que é a governança e qual a importância dela para as organizações do terceiro setor. Olha, eu acho que tem duas formas de ver a governança. Eu sei que tem muita gente que vê como algo que te engessa, que não te permite avançar e tal. Para mim, a governança eu resumiria como um mapa de gestão. Né? Então, eu acho que eu gosto muito de ver o terceiro setor, né? Ver os atores do terceiro setor buscando se profissionalizar nesse lugar de gestão. E a governança é esse mapa. Então, qual é a teoria da mudança? O que eu quero entregar? Né? Então, eu estou aqui, eu quero chegar aqui, dali a 4 anos ali, 10 anos ali e tal. Como é que eu vou chegar até lá? Né? Eu preciso construir uma prática, uma rotina, uma recorrência daquilo que eu já adquiri como conhecimento, eu preciso formar as pessoas nessa missão, eu preciso compartilhar a visão, eu preciso garantir que tudo que a gente andou está consolidado e que a gente já pode dar o próximo passo. Então eu vejo a governança como algo que nos ajuda a organizar tudo isso em prol da nossa missão, do nosso objetivo final, né? Então, por exemplo, no trabalho anterior que eu tinha na Viz Foundation, no Colégio Mão Amiga, a governança não era tão organizada assim como é na Gerando Falcões. Na Gerando Falcões a gente tem lá, né, como é que a gente se relaciona dentro do nosso time ou da nossa área ali, quais são as recorrências, reunião de KPI, reunião de resultado, como é a nossa relação com os nossos reportes direto, né, com as pessoas que respondem diretamente para a gente. Então a gente tem 1 a 1, tem algumas funções ali. Eu sou muito agitada, né, e eu sou muito, né, do relacionamento, da construção, da paixão e tal. E então, com algumas pessoas do meu time, eu faço inclusive reuniões diárias, que são checklist e tal, coisas que me inspiraram, que eu quero trocar e tal. Então, assim, organizar tudo isso e mostrar para as pessoas que isso está a serviço delas e não o contrário, é um grande desafio, né? Na minha área, na Gerando Falcões, eu tive um privilégio também de poder escolher as pessoas com quem eu vou trabalhar, de poder, de fato, encontrar perfis que são complementares aos meus, mas que levam a causa no coração tanto quanto eu, né? Então isso foi também uma coisa importante, né? Porque eu sou uma área de parcerias, uma área um pouco, digamos assim, comercial, mas as pessoas que compõem o meu time são pessoas do terceiro setor, né? A grande maioria muito apaixonadas pelo propósito, né? E isso eu acho muito importante quando a gente vai inspirar e mobilizar recursos para essa missão. E tem dado certo. Então, assim, a governança, fora isso, a gente tem... Eu estou muito apaixonada pela questão da governança, porque eu falei assim, gente, como é que eu vivi até aqui sem esses instrumentos tão importantes para o meu trabalho, né? Tipo, o terceiro setor, ele tem uma responsabilidade muito grande na sociedade, né? Então, vamos usar os instrumentos que a gente tem à disposição para, de fato, conseguir avançar, sabe? Eu digo assim, a gente tem o nosso lugar, que é um lugar totalmente diferente do setor 1, do 2, né? O terceiro setor é um lugar mesmo de laços, de mobilização, e tal, mas assim, vamos usar bem aquilo que temos nos outros setores, né? Vamos, de fato, mergulhar e colocar a nossa cara, imprimir nosso jeito, obviamente, mas assim, tem sido, de fato, uma grande experiência que a Gerando Falcões me possibilitou, né? Porque quando cheguei, fiquei um pouco assustada. Então, a gente tem uma reunião que é, digamos assim, mensal, que a gente chama de data FIFA, onde a gente bate os números das metas. A própria questão das metas, no começo, me causou um pouco de estranheza. Assim, cara, minha meta é mudar o mundo, a minha meta é... Eu ter uma meta tangível, assim, contabilizada, um número, me assustou um pouco. E aí, depois, né, entendendo um pouco e vendo quão eficaz e quão apaixonante é isso também, porque um número, por trás de um número existe a vida das pessoas, né, que você está transformando. Então essa é uma coisa muito importante também. A gente tem a governança, a gente tem lá todos os tempos, assim, de relacionamento da nossa área, da diretoria, a gente tem muitos conselhos. Então, assim, isso é uma outra coisa que na governança da Gerando Falcões eu acho impressionante, assim, a gente procura especialistas dentro de vários conselhos, comitê de compliance, comitê de favela, comitê, né, então, assim, tudo que a gente não sabe, que a gente precisa buscar, seja
na ponta, nos territórios, seja no mercado, seja no próprio terceiro setor, a gente procura montar, né, esses conselhos, esses comitês, e a gente escuta, uma escutativa de quem tem a aprender. Então, de fato, assim, eu poderia ficar aqui horas falando dessa governança. Fora essa daí, eu tenho, a minha área mesmo faz e foi muito legal, porque todo mundo aprendeu muito, né? Eu aprendi também, eu também tenho o meu conselheiro, o meu comitê de captação de recursos, que também é algo com quem eu aprendo muito. Eu estou há 2 anos na Gerando Falcões, acho que em termos de governança a gente tem muito a evoluir, porque a gente fica olhando muito como fazem, o que deu super certo, o que eu quero projetar, o que não faz sentido, o que não funcionou bem. Então, a minha área faz também um encontro com toda a diretoria para dizer, né, como é que a gente chegou até aqui, o que a gente tem no radar, quais são as dificuldades, o que eu preciso de todo mundo junto, né? Gerando Falcões cresceu muito, né? Então, vive as dores do crescimento, a questão da profissionalização, se entendendo dentro da missão, errando, acertando. Então, é muito importante dar essa visão do todo para quem está dirigindo a organização, né? Então, a gente faz essa apresentação onde cada um do meu grupo ali, do meu time, dos meus funcionários falam um pouco sobre o que eles estão fazendo, o que está dando certo, o que precisa de outros diretores, algum alinhamento e tal. Então, assim, é isso, é um presente, né? Você poder usar a governança a favor do seu propósito, você anda muito mais rápido. Você deu vários exemplos de uma grande organização. Quem está assistindo a gente e que faz a gestão de uma média e de uma pequena organização, como lidar com a governança de uma forma efetiva? Você sabe outra coisa muito interessante, que outro presente que a Gerando Falcões me possibilitou foi fazer alguns encontros de mentoria com as nossas ONGs, as ONGs da rede, com o ecossistema Gerando Falcões. Eu tenho ONGs de vários tamanhos, de vários níveis de maturidade, ONGs que estão apenas tirando o CNPJ, querem entender sobre temas jurídicos, até ONGs que já captam seu 1 milhão por ano, ONGs maiores e tal. E eu acho que tudo que a gente faz aqui, a gente pode repetir em ONGs menores e ONGs muito pequenas, né? Eu acho que, de fato, a gente tem outros desafios, inclusive desafios de sobrevivência, mas eu gosto de contar muito, e isso é uma coisa que eu consegui experimentar com a observação ao longo desse trabalho, de conhecer muitas ONGs. Eu sou muito apaixonada pelo terceiro setor, muito. E eu vejo que o problema das ONGs não é captação de recursos. O problema das ONGs, ele passa pela falta de governança e pela falta de entendimento do que você tem, qual é o diferencial, o que você vai entregar e por que isso engaja. Entendeu? Então, quando você fica assim, tarefeiro no dia a dia, preciso sobreviver, preciso pagar o aluguel, talvez você não consiga sair e olhar, né? E isso a governança ajuda, né? Então, eu tenho uma ONG pequenininha, sou eu e um financeiro, eu atendo as crianças no contraturno e tal. Como é que eu organizo essa governança? Então, como que é a minha dinâmica do dia a dia com essa pessoa que está comigo, com os oficineiros, né? Como que eu colho o resultado? Que criança está indo? Que criança não está indo? Como é que está o meu espaço? Eu tenho demanda reprimida? Eu posso atender na escola, na igreja, na praça? Enfim, todas essas coisas, quando você senta e coloca na mesa, onde eu estou? Onde eu quero chegar num curto espaço de tempo e onde eu quero chegar de fato realmente daqui a 10 anos. Quando eu faço essas perguntas, proponho toda essa questão da teoria da mudança e tal, e vou colocando as tarefas para conseguir alcançar, organizando isso, dividindo e tal, eu consigo chegar muito mais rápido. Então, assim, eu entendo as dores, né? Eu escuto muito, mas eu gosto muito de insistir, sabe? De você ter os instrumentos, de você se propor. Começa. Você vai ver como é bom. Você falou uma coisa que é muito interessante e é marcante também para o terceiro setor, captação de recursos, né? E como você disse também, muitas precisam sobreviver, aquele dinheiro é para a sobrevivência. Para essas pessoas que estão nessa situação e estão nos assistindo, estão nos acompanhando, para que elas possam olhar de fora, como você disse, para que possam projetar, né, pensar, planejar a curto, médio e longo prazo. 1 ou 2 dicas para elas? Olha, eu sou muito avessa a dicas, 10 passos, 5... Enfim, o que eu falaria, assim, gente, toda ONG começou pequenininha. Toda ONG começou de um sonho maluco que ninguém acreditava e tal. E eu acho que o que faz a diferença é a chave que você vira dentro de você. Se sentir capaz.
eu posso, isso aí também é para mim. Então, um exemplo, né? Um líder lá que tem uma ONG no sertão e tal, e aí eu ia dar uma aula de marketing relacionado à causa, que são os produtos sociais, projetos de collab, co-branding, campanhas e tal. Imagina, uma ONG pequenininha lá no sertão, como é que eu faço isso, né? E aí foi muito interessante, porque ele pegou numa vendinha lá de produtos e tal, e aí ele carimbou um produto que é vendido lá como sendo um produto social. E isso trouxe uma renda relevante, assim, tipo, então, se sentir no direito. Cara, eu também posso construir essas coisas aqui, obviamente, dentro da minha realidade, dentro das circunstâncias que me tocam e tal, mas eu consigo chegar desde que eu acredite, coragem. Assim, parece um chavão, é fácil falar de coragem quando, né, a gente não tem dinheiro para pagar, muitas vezes, o aluguel da sede comunitária, muitas vezes é um lugar emprestado, uma associação de moradores e tudo mais. É muito fácil, mas assim, eu vejo que as pessoas que conseguem dar esse passo dentro das suas realidades, elas vão avançando. Então eu encontrei, agora a gente fez um encontro aí de lideranças ali no Memorial da América Latina, e uma veio me mostrar um doce que ela tinha feito como um negócio social para trazer renda para a organização dela e que estava sendo um sucesso. Então, para mim, isso é assim, gente, incrível, sabe? Tipo, as pessoas conseguirem se sentirem nesse lugar onde sim, eu consigo, também é para mim, eu tenho coragem, eu vou me organizar, eu vou escutar e absorver aquilo dessa coisa grande, enorme que é a Gerando Falcões. Então, muitas coisas eu posso fazer dentro da realidade da minha organização, sabe? Então é isso, eu acho que no fundo é isso que me move. Assim, as pessoas não sabem o quão importante é saber esses exemplos chegarem até mim. Eu acho que é isso que me alimenta, na verdade, essas vidas que a gente consegue de fato impactar com esse pouco conhecimento que a gente adquire na trajetória mesmo. E até para fazer um produto social é preciso também passos de gestão, de captação, de prestação de contas. Não, a questão outra coisa assim que eu falo para minha área, para as pessoas que trabalham comigo, me conhecem muito bem, né? A gente está criando um terceiro universo, tem o universo da Gerando Falcões, o universo da empresa, a gente está criando um terceiro universo em comum. Né? Então essa relação é uma relação que precisa fazer muito sentido, ela cria uma nova realidade, ela precisa fazer muito sentido para ambos, e isso passa por prestação de contas, pela questão do impacto, pela questão Então assim, prestação de contas, transparência na minha área é o número 1. Assim, sabe, como que você tá contando para esse parceiro que criou uma barrinha, um biscoito, um chinelo, um sanduíche, uma água. Você está contando tudo que a gente faz para além do negócio, do produto social que a gente criou, né? Porque também é uma oportunidade. E essas pessoas, dentro da agenda do ESG, o que eu vejo são empresas cada vez mais conscientes e querendo, de fato, de maneira genuína, conhecer com humildade muito do nosso universo. Obviamente que tem N outros exemplos e tal, que talvez não sejam tão bons, mas não sei, talvez na Gerando Falcões a gente tenha muita sorte. As parcerias que chegam para a gente através de projetos de marketing relacionado à causa são sempre pessoas que querem ouvir, né, criar produtos que façam sentido, né, para as comunidades, co-criar, né, a arte da favela, alguém de lá, né, o que a gente fala que não agride, estou pronto para ouvir, qual é a mensagem que a gente pode passar que respeita, né, a história do nosso país, a história das comunidades, sabe, que tem, então tudo isso para mim tem sido uma experiência muito enriquecedora. E no fim, né, os projetos de marketing relacionados à causa são projetos de marketing, né, são duas marcas que estão se unindo por um propósito social. E é uma oportunidade que a gente tem também de contar uma história para o país através de um produto, né? Eu acho que as pessoas gostam de entrar no supermercado e falar, cara, eu vou comprar esse biscoito porque, além de tudo, olhem com o que ele está envolvido, né? Está em tantas favelas. E sobre as empresas, como que você está percebendo que o S do ESG pode impactar o terceiro setor? Eu acho que o terceiro setor está vivendo uma grande oportunidade. A era do ESG, né, eu acho que tem um cuidado aí que a gente tem que ter, né, das empresas terem
que responder a todas as siglas, e no caso que me toca aqui a UES, e fazerem isso de uma forma protocolar, simplesmente para cumprir, e aí existe um perigo mesmo das organizações ficarem utilitárias, né, a esse serviço, então não ser tão impactante assim, mas se a gente olhar por um outro lado, é uma baita oportunidade, né. Então, a questão do social, do ESG, eu acho que no fundo, é uma grande oportunidade para as organizações, porque os consumidores, as empresas estão contando, olha, esse aspecto é relevante. O valor da sua ação, o seu valor no mercado, o seu posicionamento tem a ver com isso. Então, é uma ordem, né? Uma nova ordem, eu acho, que surge. Aí, como é que isso vai ser feito? Algumas vão fazer melhor que as outras, algumas vão aprender e tal, mas a gente tem que concordar que é uma baita oportunidade para as organizações essa agenda, né, e a gente está no radar das empresas. Então, empresas que às vezes faziam uma doação, outra doação, doavam no final do ano e tal, estão sendo obrigadas a olhar para o seu negócio, olhar para a companhia e pensar como que eu devolvo para a sociedade aquilo que, né, me foi oferecido. Então, eu sou uma empresa, sou lucrativa, eu atuo no território nacional, eu tenho um país que vive muitas mazelas, um país desigual, um país onde muitas pessoas não têm acesso nem à dignidade em si, né? Um país que volta para o mapa da fome e tal. Então, eu sou uma empresa, como é que eu impacto de alguma forma positivamente toda essa realidade desse lugar onde eu ganho meu dinheiro? Entendeu? Então, é uma provocação que eu acho, assim, essa agenda empurrou para esse debate as empresas. Então, eu vejo empresas muito mais maduras, eu vejo uma conversa de ESG que começou ali, né? Então, começou como responsabilidade social e aí evoluiu, aí eu vejo, às vezes, diretores de sustentabilidade, vice-presidentes respondendo para o CEO da companhia, assim, realmente priorizaram a agenda, e aí é onde eu acho que a coisa funciona. Sabe, então, como eu vejo, nada contra, hein? Tem alguns que funcionam, mas quando eu vejo assim que a empresa organizou assim, vou organizar um comitê de sustentabilidade, vem uma pessoa da RH, vem uma pessoa não sei o quê, é mais difícil, né? Então, quando você fala, cara, isso aqui tem uma importância, eu vou trazer uma diretoria, uma vice-presidência para olhar para esse lugar, a gente vê que as ações, elas são mais profundas, elas estão concatenadas, elas têm um impacto muito mais perceptível, sabe? E isso flui muito melhor num sentido mesmo, sabe? O que eu estou, de fato, construindo? Não é um morde-a-sopra, né? Não é o que cai da mesa também, é um investimento a longo prazo, é um investimento E outra coisa, assim, uma coisa que para mim é apaixonante, porque eu, como pessoa que mobiliza recursos, eu tenho que gostar disso, né? E eu gosto muito de ver a transformação das pessoas. Então eu vejo, tem empresas que a gente faz parceria, que assim, eu vejo que o melhor da empresa está separado para aquela parceria. Então são várias reuniões que a gente vai lá, que as pessoas querem entender, querem ouvir, fazem visita à favela, mas visitas respeitosas também aos territórios, isso é muito importante. A gente obviamente tem uma conversa com todo mundo, mas a gente vê a postura das pessoas ali muito adequadas, aí depois você conversa com outros diretores de outras áreas, apresenta para os funcionários, enfim, você entra dentro daquela realidade enquanto organização, sabe? Então, realmente, eu acho muito interessante e acho que a gente está começando a trilhar esse caminho. É um comecinho, assim, tem muita coisa que a gente pode construir ainda, que as organizações podem construir nessa agenda de ESG nas empresas. Você comenta aqui, vem das empresas a partir de um lugar de gestão. Sim. Né, do board, da vice-presidência, dos CEOs, etc, etc. Para que as organizações, independente do porte que elas tenham, possam conversar com essas empresas, elas também precisam estar melhor preparadas. Isso é uma coisa que, assim, de verdade, eu fico angustiada, essa palavra correta. Você precisa se propor, você precisa inserir, né, na sua rotina e falar, cara, vai ser esse o caminho. E como eu disse, é um caminho que gera muitos frutos a hora que você topa, sabe? Então, eu acho que é um convite, eu acho que as empresas, elas estão querendo olhar o terceiro setor de uma outra forma, mas elas estão muito preocupadas com essa organização. Por quê? Porque, cara, eu quero dar o dinheiro e eu quero, de fato, participar. Não é só fiscalizar, não é só... Eu não suporto quando vem aquela frase assim, não, essa ONG é confiável. Gente, 99% das ONGs são confiáveis. Tem 1% que talvez não seja.
Então, assim, é uma pecha muito injusta que eu acho que o terceiro setor carrega, e eu acho que essa resistência em ter uma governança, em prestar, em combinar o jogo também com quem doa, é muito ruim, porque, de fato, eu acho que a gente tem o nosso lugar, né? Eu acho que a gente tem que preservar o nosso DNA, a nossa razão de ser, o nosso manifesto, né, dentro da sociedade, mas eu acho que a gente, dividindo um pouco isso com as empresas, de fato prestando contas, trazendo a empresa para aquilo que a gente está fazendo, a gente tem muito a avançar. Falando em doação, a gente sabe que o Brasil é um país solidário. Haja vista aí várias pesquisas, né? Pesquisa Doação Brasil, o dia a dia de várias organizações que são mantidas com a doação das pessoas físicas em especial. Também é uma oportunidade de ser transparente com a pessoa que doa e que a gente possa sempre doar mais também. Exatamente. Mas há um outro viés, um outro caminho, que é esse do engajamento por meio do aporte financeiro para projetos muito específicos, que são os que você está falando. Então tem espaço para todas as organizações, né? E para todas as pessoas também, de fazerem diferença no mundo. Exatamente. Né? Com poucos reais ou com milhares de reais, né? E isso muda a vida de quem doa, de quem recebe, da instituição, de quem recebe o benefício lá na ponta. Então, assim, é um trabalho para que a gente realmente, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue uma sociedade mais justa, mais solidária, enfim, melhor. Exatamente, eu acho que é isso que você falou, assim. Eu acho que é separar um valor que você quer doar, escolher uma causa que te chame, que você se conecte, acompanhar esse projeto, o que esse projeto está fazendo, visitar. Eu acho que o poder de transformação para a própria vida da pessoa é muito grande, né? E como eu disse, cada um separar um pouco. Eu acho o Brasil um país muito solidário, mas acho que o Brasil responde com muita solidariedade a grandes catástrofes. Né, eu vejo assim, a questão da doação recorrente ainda um desafio para a gente. Né? Então, de fato, ganho isso, vou separar 1%, 10%, sei lá quantos por cento daquilo que eu tenho, porque eu me entendo, né, como um cidadão que tive privilégios, que acessou a educação e tal. Eu quero que outras pessoas tenham essa oportunidade e eu entendo que não é fácil. Eu entendo que depende dessa ajuda, né? Porque, de fato, o Brasil não é um país para quem quer. Quem quer consegue, a gente sabe que não é, né? Eu acho que isso está superado. Enfim, acho que a gente ainda escuta, mas está superado. Então, assim, eu entendo esses desafios e eu separo um valor, né, desse como devolver mesmo aquilo que eu consegui na vida. O que você poderia nos ajudar a dizer para a organização como ela pode divulgar o que ela faz de uma melhor forma para que ela possa sensibilizar os outros públicos? Isso é outra coisa que me instiga, assim, eu vejo organizações pequenas fazendo coisas absolutamente incríveis, extraordinárias e que não comunicam, né? Eu acho que tem várias formas de comunicar. As redes sociais é uma forma que eu acho importante a gente entrar, comunicar e tal. Eu acho que a gente tem que ter um informe, um boletim, alguma coisa recorrente, na recorrência que for possível, né? Notícias rápidas ali para quem doa e tudo mais. Eu acho que a gente tem que procurar fazer eventos que não tenham só finalidade de captação, que também tenham primordialmente a finalidade de comunicar, divulgar, porque isso capta. Né? Então, assim, pode ser que a finalidade do seu evento seja só comunicar, não seja captar, mas pode ter certeza que isso te posiciona e te permite captar. Então, tem outras questões, assim, eu acho muito importante esse olhar, assim. Eu, enquanto gestor de uma organização, enquanto líder social, eu administro dinheiro alheio. Né? Obviamente tem uma parcela ali de transformação social a qual eu me responsabilizo, mas aquilo traz um compromisso, uma responsabilidade muito grande de contar, de divulgar e inclusive isso é uma oportunidade de engajar. Então eu acho que assim, obviamente, usar as redes sociais, ter um informe, uma newsletter e tal, e aí eu acho que a organização, enquanto vai crescendo, acho que ela tem que ter um relatório anual, um relatório de impacto ou relatório de atividades, tem muitos nomes, mas algo que chame pessoas que estão envolvidas, doadores, pessoas que estão intimamente ligados à causa, beneficiários, pais de alunos, que contem um pouco, e aí você traz um pouco dos números, que também é muito importante nesse material e onde você quer chegar. Todo mundo quer saber onde as pessoas querem chegar, assim, sabe? Não precisa ter um sonho grande, mas assim, qual que é o seu plano?
né? Hoje você está aqui, onde você quer estar, mesmo que seu plano seja, eu quero atender o mesmo número de beneficiários, mas eu quero aprofundar o meu impacto, eu me entendi como uma organização que tem muito mais sentido como advocacy, como provocar políticas públicas, tudo é muito válido desde que a gente conte, né? Eu acho que as pessoas querem ouvir, porque tem muito essa questão, essa cultura de colocar dinheiro em organizações que querem crescer, organizações que querem atender mais ou mais profundamente e tal. Então, acho que contar essa história desse jeito, como é possível, é muito importante. E educar o olhar para a entrega que a gente faz, que às vezes parece ordinária, mas que para outras pessoas é, meu Deus, sabe, assim, é impressionante, não sabia que vocês estavam fazendo isso, olha a história dessa pessoa e tal. Então acho muito importante esse lugar de comunicar, sim. Diante de tudo isso que nós estamos conversando, ter um propósito de vida faz muito sentido também nessa agenda, seja na via de governança, na via social, na via ambiental, faz com que o colaborador interno de empresas, um funcionário público, o agente do terceiro setor, o consultor, enfim, o empreendedor, a empreendedora tenha um propósito de vida. Isso é impressionante, assim, o que eu escuto nas empresas, você não tem ideia, assim, trabalhei foi para isso mesmo. É isso que me motiva, eu fico louca para receber o relatório, para de fato, sabe? Então, eu vejo uma energia das pessoas, realmente, eu acho que as pessoas estão olhando para o lado, falando, meu Deus, olha o que está acontecendo no nosso país, olha quantas pessoas à margem, não pode ser, entendeu? Então, não é uma questão de esforço, não é uma questão de falta de oportunidade, então as pessoas estão muito mexidas com isso, as pessoas que eu tenho, assim, não todas, mas uma parcela relevante daqueles que estão se engajando com um propósito social, com uma causa social dentro das empresas, estão muito interessadas e muito pactuadas mesmo, eu acho, com essa questão do propósito. E aí, às vezes até a gente faz reuniões com CEOs de companhias e tal, que falam, cara, eu estou precisando dar um propósito pro pessoal aqui, que não seja só bater a meta de venda de não sei o quê, mas um propósito mesmo. E aí você pensa, gente, o presidente dessa empresa tá com essa prioridade, olha quão importante é essa agenda, e olha disso quantas oportunidades surgem para quem está transformando a vida das pessoas nos territórios, sabe? Então é basicamente isso, eu acho. Acho que, de fato, a gente está num momento que as pessoas estão muito procurando furar a bolha. Furar a bolha eu escuto o tempo inteiro, precisamos furar a bolha, tal. Eu sempre falo, cara, precisa ter coragem para furar a bolha, mas é uma jornada muito interessante, né? Porque furar a bolha não é simplesmente furar a bolha é fazer parte daquilo de alguma forma, né? Então fica o convite, assim, dessa experiência muito transformadora, que é procurar esse propósito e se conectar com uma causa que te chame, né? Juliana, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada mesmo, prazer é nosso. Espero poder ter contribuído de fato. Com certeza. Eu aprendi muito e tenho certeza que quem está em casa também assistindo a gente aprendeu bastante. Que bom, obrigada. E eu gostaria de agradecer você também, que esteve conosco desde o começo, conheceu aqui um pouco mais sobre a importância da governança nas organizações do terceiro setor e também nas empresas, nos governos, enfim, como que essa agenda impacta o nosso dia a dia. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima. Tchau!